Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 25. Primeira aos Coríntios 1, de 18 a 25. Lido o texto, eu peço que os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta. Diz assim a palavra de Deus: certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, por estarmos aqui na tua casa para louvar, adorar e bendizer ao teu nome. Obrigado, Senhor, pelas portas abertas, obrigado pelas orações que já foram feitas, pelos louvores, pela leitura da tua palavra. E nesse instante, Senhor, em que estamos com a tua palavra aberta, pedimos que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos ilumine com o teu Santo Espírito para que entendamos a tua palavra. Aquieta a nossa mente, o nosso coração, pois nós precisamos de ti, precisamos do teu amor, do teu cuidado. Queremos ser instruídos, queremos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, ensina-nos por meio da tua palavra. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, nessa noite, eu quero falar com vocês sobre o tema, o conteúdo da mensagem da cruz. Esse é o tema da nossa reflexão de hoje, o conteúdo da mensagem da cruz. É importante dizer que sem cruz não há cristianismo. Às vezes a gente tem um certo preconceito com a cruz, tanto com a cruz vazia, quando a gente vê, quanto com a cruz com o crucifixo. É comum nós vermos uma cruz em repartições públicas, com o Cristo crucificado. Aquela cruz, nós não cremos nela, porque aquela cruz passa uma mensagem de que Jesus morreu na sexta-feira e não ressuscitou no domingo. Naquela cruz nós não cremos, mas na cruz vazia nós acreditamos. Aliás, a cruz vazia é um dos símbolos do cristianismo. Penso eu que nas nossas igrejas deveria haver uma cruz, como tem na nossa igreja lá na frente, uma cruz enorme, bem grande. Aquela cruz lá na frente, branca, sem nenhuma palavra, para quem passa na rua, traz uma mensagem. A ideia é dizer que nós somos o povo da cruz. A mensagem que nós pregamos, cremos e anunciamos é a mensagem da cruz. Aquele é um símbolo sem nenhuma palavra para dizer que o que é pregado aqui, o que é ensinado aqui dentro, é que nós somos o povo da cruz. Cremos na cruz vazia. É naquela cruz, naquele madeiro maldito,
que Jesus subiu nele, assumiu a nossa dívida, morreu em nosso lugar, para que tivéssemos vida, vida eterna e vida em abundância. A cruz é um dos símbolos do cristianismo. O outro símbolo é o peixe. Lembra do peixe? Alguns estudiosos dizem que nos primeiros séculos do cristianismo, cristãos que moravam perto da praia passavam e, por conta da perseguição, faziam um sinal assim na areia, o outro vinha e fazia assim, completando um peixe. Por conta daquela expressão que Jesus disse para Pedro e seus discípulos, doravante, vocês serão pescadores de homens. Então, é importante dizer que sem cruz não há cristianismo. Esse é um símbolo precioso para nós. Cristãos espalhados pelo mundo inteiro têm morrido por causa da cruz de Cristo. John Stott, o maior teólogo do século XX, escreveu um livro fantástico, que pedem para que nós leiamos no seminário, A Cruz de Cristo. John Stott foi simplesmente o conselheiro da rainha da Inglaterra. E ele, um dos homens mais influentes, um dos melhores teólogos do século XX, falecido em 2011, ele escreveu um livro sobre, o título do livro é A Cruz de Cristo. Somos conhecidos, inclusive, por sermos o povo da cruz. Como não lembrar, por exemplo, de alguns anos atrás, em que aqueles cristãos vestidos de roupa laranja foram ajoelhados numa praia e atrás dele havia os algozes com uma arma na nuca, na cabeça deles, e depois eles foram mortos e o sangue dele aparecia na água do mar, e aquelas pessoas não negaram a Jesus, e os seus algozes diziam que esses que nós matamos são conhecidos como o povo da cruz. O povo da cruz. É por isso que eu gostaria de pensar com você nessa noite sobre o conteúdo da mensagem da cruz. O que aquela cruz que está lá fora anuncia, o que a palavra de Deus fala sobre esta cruz. É o que eu quero meditar com vocês. É o que Paulo fala nesse texto. Paulo vai dizer de uma forma muito clara e cristalina sobre o conteúdo da mensagem da cruz que vocês e eu devemos pregar, anunciar, levar até aos confins da terra. Antes de entrar no texto propriamente dito, deixe-me apenas situá-los sobre o que estava acontecendo antes de Paulo dizer o que vai dizer aqui nos versículos 18 a 25. Nos versículos 1 a 3 do capítulo 1, Paulo faz a sua costumeira saudação, como em todas as suas cartas é comum. Veja só no versículo 1, a sua saudação inicial. Versículo 1, ele se apresenta. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Ele foi chamado pela vontade de Deus para ser um apóstolo, um mensageiro, um enviado, aquele que deveria espalhar a mensagem de salvação para as pessoas. Nos versículos 4 a 9, ele agradecia a Deus pela graça derramada na vida da igreja. É interessante que ele vai dizer, e que se você já leu a carta aos Coríntios, você vai perceber que a igreja de Corinto era uma igreja problemática, era uma igreja cheia de problemas, de dificuldades. Alguém já disse que a melhor maneira de interpretar a primeira carta aos Coríntios nem deveria ser por capítulos, mas por problema. Paulo vai tratando na carta por problema. Problema número 1, divisão. Problema número 2, imoralidade sexual. Problema número 3, dons espirituais. Problema número 4, problema de divisão na igreja. Então, alguns entendem que a carta seria melhor dividida não por capítulos, mas por problema. Problema após problema ele vai tratando. E o que é interessante é que uma igreja problemática, dividida, Paulo diz que que não faltava nenhum dom na igreja. Veja aí no versículo 7. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Percebam que é possível que nós usemos os nossos dons de maneira equivocada. Porque numa igreja que não falta nenhum dom, inclusive tem aquele dom que chama a atenção de muita gente, o dom de línguas, o dom de cura,
os dons espetaculares são falados apenas nesta carta, apenas em 1 Coríntios. E Paulo diz assim, olha, apesar de vocês terem todos os dons, vocês não os estão usando correta e adequadamente. Vocês têm todos os dons, não falta a vocês nenhum dom. No entanto, vocês estão aí brigando com crises, com divisões, com questões internas dentro da igreja. Nos versículos 10 a 17, Paulo exorta a igreja porque ele ficou sabendo que havia divisões, partidos no meio da igreja. Veja aí o versículo 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Percebam que Paulo diz assim, olha, porventura o corpo de Cristo está dividido? Esses que dizem, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, que é o apóstolo Pedro, e tinha até aqueles mais espirituais que diziam, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou de Cristo. Por acaso Cristo está dividido? Lá no capítulo 3 ele pega esses mesmos nomes e vai dizer assim, quem é que foi para a cruz? Foi Paulo? Foi Cefas? Foi Apolo? Divisão não vai levar vocês a lugar nenhum. É como se nos nossos dias nós disséssemos assim, eu sou de Nelson. Uns 2 ou 3 diriam, eu sou de Edivaldo. Outros mais antigos diriam, eu sou de Isaías. Eu sou de Natã. Por acaso, Jesus está dividido? Esses nomes que eu citei agora foram para a cruz? Paulo diz, não, o foco é Jesus. Lá no versículo 10 ele diz assim, olha, eu fui informado, no 11 melhor dizendo, eu fui informado pelos da casa de Cloe que há divisão no meio de vocês. E a solução para tudo isso é para com tudo isso. E olhem, e entendam, e percebam que há uma mensagem central, é a cruz. Não é Paulo, não é Cefas, não é Apolo, não é nem sequer um Cristo mal compreendido. A mensagem central é a cruz. Parem com isso. Vocês receberam todos os dons, vocês aí estão com partidarismos, mas o foco mesmo, a coisa mais importante é entender qual é o conteúdo da mensagem da cruz. A mensagem que nós anunciamos para o mundo é a cruz. Vazia. A cruz de um Cristo que na sexta-feira foi pendurado nela, mas que no domingo, mas que foi ressuscitado. E que essa cruz está vazia e nós cremos que Jesus está no céu, reinando pelos séculos dos séculos, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Quando a 7ª trombeta tocar, nós vamos ver, Apocalipse capítulo 11, nós vamos chegar lá, em Apocalipse 11. Alguém fez uma previsão hoje que em 2040 a gente termina a exposição de Apocalipse. Mas lá no capítulo 11, você vê que a 7ª trombeta toca e Jesus vem. Paulo diz, foquem na visão correta, na visão adequada, e é a cruz. E ele vai nos ensinar aqui no texto, irmãos, 2 lições, 2 verdades sobre o conteúdo da mensagem da cruz, que eu queria compartilhar com vocês. Duas verdades. A primeira é que o conteúdo da mensagem da cruz é o poder de Deus. É o que ele vai dizer aí nos versículos 18 a 21. A cruz, diz Paulo, é simplesmente o poder de Deus. Veja aí versículos 18 a 21. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Ele começa com uma afirmativa, de forma categórica, certamente. Ele não tem dúvida, ele não abre margem para dúvida, para possibilidade, é algo concreto, certeiro, verdadeiro. Ele diz, certamente. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. É por isso que quando você fala de Jesus para alguém, e esse alguém não escuta, não ouve, você fala de Jesus, para você parece algo tão bom, tão simples, tão verdadeiro, e a pessoa não aceita. Aliás, um segredo que eu conto para vocês, né? Eu uso essa tática com quem não é cristão.
Eu fico só observando. E aqui mesmo nesse texto, no capítulo 2, versículo 14, Paulo fala sobre o versículo do não crente. E no versículo 15 ele fala do versículo do crente. Quando você for evangelizar alguém que não conhece a Jesus, lembre-se, grave esse versículo para você. 1 Coríntios 2,14. Se você falar todo o plano de salvação, anunciar o Senhor Jesus, e a pessoa não entender, aí você diz, mas qual é a resposta? É 1 Coríntios 2,14. Veja aí. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, se você falar de Jesus, e a pessoa não aceitar, é 1 Coríntios 2,14. Não diga para ele que ele é um homem natural e que ele acha que tudo é loucura. Não diga, só guarde para você. É isso. Mas tem o versículo 15. Quando você fala, quando você prega e a reação é diferente. Paulo diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então existem dois tipos de homem. Tem o homem natural e tem o homem espiritual. Você falou de Jesus e a pessoa menosprezou, jogou o folheto fora, não quis ouvi-lo, é homem natural. Então, voltando para o capítulo 1, no verso 18, Paulo diz assim, olha, é certeza que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E é interessante, essa palavra poder na língua original, língua grega, do Novo Testamento, é a palavra dunamis, de onde vem a nossa palavra dinamite. Lembra lá dos desenhos animados, aquela dinamite que explodia lá, e às vezes pegava o Papaléguas lá, o Coiote, e explodia eles lá, os personagens. Só que essa dinamite não é uma dinamite que traz morte. O dunamis é o poder de Deus, é para a salvação do homem, capaz de renová-lo, capaz de dar nova vida, capaz de fazer entender de fato o plano de salvação. O Evangelho é o poder de Deus. E Paulo confirma isso, lá em Romanos ele havia falado sobre isso também. Romanos 1,16, ele está introduzindo a carta aos Romanos. Em Romanos 1,16 ele disse, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A ideia é a seguinte, como é que eu vou ter vergonha de algo que pode salvar o homem? De algo que pode livrá-lo da condenação eterna? Paulo diz, eu não me envergonho da dunamis, dessa dinamite de Deus que salva primeiro o judeu e depois o grego. Ele continua dizendo no verso 19, vai até o 21, a ideia do poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. O que ele está fazendo aqui é fazendo uma citação do Antigo Testamento. Ele olha para Isaías, o profeta Isaías, isso está escrito lá em Isaías 29, 14. Isaías já tinha falado que Deus destruiria a sabedoria humana, sem valor, sem discernimento. Verso 20, ele faz 4 perguntas retóricas para pesquisar e para falar sobre essa falsa sabedoria humana. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? A ideia são 4 perguntas retóricas apresentadas aqui por Paulo para dizer, a sabedoria humana não tem nenhum valor. O mundo valoriza muito Sócrates, Platão, Aristóteles. Nós líamos esses personagens lá no seminário, e eu já li já tem um certo tempo, e eu não entendi até hoje. Aonde que o Sócrates, o Platão, Aristóteles, Arquimênides e outros, aonde eles queriam chegar. Só sei que nada sei, então não sabe nada. Paulo diz assim, onde é que está a sabedoria humana? E também o versículo 20 é outra citação de Isaías, Isaías 44, 25. E Paulo diz assim, olha, 21,
Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu, por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aqui é interessante, né? Os homens não conheceram a Deus pela revelação geral, é o que Paulo está dizendo. Então Deus diz assim, então eu vou fazer com que eles sejam salvos e alcançados pela pregação, pela loucura da pregação. Se alguém te perguntar assim, por exemplo, como que você prova que Deus existe? Nós podemos dar duas respostas. A primeira resposta é através da criação, que nós chamamos na teologia de revelação geral. É como se o mundo, o cosmos, o planeta, é como se fosse o cartão de visita de Deus. Se alguém perguntar assim, olha, como é que você prova que Deus existe? Vamos supor que você mora no interior e você está à noite e você vê o céu muito estrelado. Você olha para as estrelas e um dia Deus falou, Abraão, tenta contar as estrelas aí, se é que podes. E aí você diz assim, olha, está vendo aqui, é o cartão de visita, é a obra de Deus. Os céus, Salmo 19, 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos, disse Davi. O próprio Paulo vai dizer em Romanos 1:20 que Deus se manifesta pela revelação geral. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Os céus proclamam a glória de Deus. É preciso você ter mais fé para entender que tudo isso é fruto de uma explosão, que tudo isso veio do nada. É preciso ter mais fé para acreditar nessa teoria do que num Deus que pode todas as coisas, conforme o relato de Gênesis, simplesmente pelo poder da sua palavra, ele dizia, haja luz e houve luz, haja firmamento e o firmamento aparece, haja separação entre a porção seca, entre as águas, entre o dia, entre a noite. Paulo diz, os céus proclamam a glória de Deus. E Paulo diz, já que os homens não conheceram a Deus pelo seu cartão postal, pela obra bonita de Deus, Paulo diz, então, a segunda maneira é pela revelação especial. O Salmo 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. O Evangelho, portanto, é o poder de Deus. É o poder de Deus que um dia alcançou você e que me alcançou também. O conteúdo da mensagem da cruz é o poder de Deus, que um dia pegou homens e mulheres como nós, pessoas perdidas, e esse poder nos alcançou. E de acordo com o próprio Paulo, lá em Colossenses 1:13, ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1:13. É esse poder que um dia nos alcançou. O Evangelho é o poder de Deus para mudar, para transformar. Na linguagem do profeta Ezequiel, a palavra de Deus é capaz de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. Coração de pedra é um coração insensível, que não ouve a voz de Deus, mas um coração de carne é um coração amolecido, tratável, para ver que de fato os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É preciso que nós creiamos neste Evangelho, que nós creiamos neste poder de Deus, que um dia alcançou você, mas talvez na sua família nem todos ainda foram alcançados. E essa dunamis, essa dinamite para a vida, que mudou o meu coração, é ela que pode mudar o coração de pessoas da sua casa, da sua família, do seu trabalho, gente que ainda não foi alcançada pela graça de Deus. Paulo diz, a primeira verdade sobre o conteúdo da mensagem da cruz é o poder de Deus.
E a segunda verdade para nós terminarmos aqui, o conteúdo da mensagem da cruz. E aí nós esperaríamos algo assim fantástico, porque Paulo é um grande teólogo, um grande pastor, alguém do gabarito do apóstolo Paulo, que escreveu a carta aos Romanos, dificílima de entender. Aí ele fala, qual é o conteúdo da mensagem da cruz? Aí Paulo diz assim, é simplesmente Jesus Cristo. A cruz é Jesus. A cruz é aquele que subiu no madeiro, aquele que deixou a sua glória, que veio habitar entre nós, cheio de graça e de verdade, segundo João 1, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A cruz fala de Jesus, um Cristo crucificado. Paulo dizia assim, essa é a minha mensagem. E olha que a ideia de Paulo é, nós não temos autoridade para inventar a mensagem. Toda vez que o pastor Nelson e eu subimos aqui para pregar com temor e tremor, nós não estamos autorizados a pregar outra coisa, senão Jesus Cristo. Irmão, Jesus Cristo está presente em todos os 66 livros da Bíblia. Jesus está em Gênesis, Jesus está em Êxodo, está em Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, em todos os 66 livros da Bíblia. Às vezes nós o encontramos de forma clara, e às vezes nós o encontramos de forma velada. Lá em Êxodo, por exemplo, ele é personificado, ele é o cordeiro. Lembra do cordeiro? De 1 ano, macho, branquinho, sem defeito, que deveria ser oferecido. É aquele cordeiro em Êxodo, durante séculos que deveria ser morto, até em João capítulo 1, versículo 29, quando João Batista o avistou e viu que ele estava vindo para ser batizado nas águas do Jordão. João Batista solta a sua frase célebre, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A cruz é Jesus Cristo. Lá em Êxodo é um animal. Lá em João 1, 29 e 36 é Jesus Cristo. E lá em Apocalipse capítulo 5 é Jesus glorificado, que tem um monte de olhos, vocês vão ver depois. 7 olhos, 7 chifres, que tem muito poder em suas mãos, que quando João o vê, ele cai, chora desesperado. Mas Jesus diz, não tema, João, eis que a raiz de Davi, o descendente de Davi, o leão da tribo de Judá, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Paulo diz, o conteúdo da mensagem da cruz é simplesmente Jesus Cristo. Ele diz aqui mesmo, eu decidi nada saber, decidi deixar toda a sabedoria de lado, e a minha pregação é Jesus Cristo. Você e eu não estamos autorizados a pregar outra coisa que não seja Jesus e este crucificado. Veja aí o verso 22. De 22 a 25 ele fala de Jesus. E como eu costumo dizer, quando nós falamos de qualquer assunto, as pessoas têm uma visão diferente, uma leitura, um entendimento diferente. E nos versículos 22 a 25, Paulo vai mostrar quem é Jesus nas lentes de alguns grupos. Como é que as pessoas olham para Jesus? Quem ele é na percepção de alguns grupos? Veja só, 22. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Então aqui ele fala de 2 grupos. Como é que os judeus veem Jesus e como é que os gregos olham para Jesus, e aí daqui a pouco ele vai falar de um terceiro grupo, e como é que a gente vê Jesus. Quem é Jesus para os judeus, quem é Jesus para os gregos, e quem é Jesus para nós, a igreja. 3 grupos, o assunto é 3 opiniões. A implicação da tese é que 2 estão erradas, certo? 2 estão erradas. Se você tem um assunto só, Jesus Cristo, 3 opiniões sobre ele, a conclusão lógica é 2 estão erradas. E a gente que está certo.
porque nós olhamos com as lentes corretas das Escrituras. Então, veja aí o pensamento sobre Jesus. Primeiro, os judeus, o que eles pensam? Paulo diz que os judeus buscam sinais, milagres. Os judeus que estavam atrás de Jesus no ministério terreno, eles olhavam para Jesus e o que eles queriam mesmo era milagre. Faz um milagre aí. Faz algo extraordinário para que a gente creia, para que a gente perceba quem tu és de fato. Faz um milagre. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. O primeiro está lá em Mateus 12, versículos 38 e 39. Um grupo de judeus, de fariseus, estavam conversando com Jesus, Jesus pregando, ensinando, e eles pedem para Jesus um sinal. Mostra-nos um sinal de quem tu és. Mateus 12, 38 e 39. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera me pede um sinal, mas nenhum sinal será dado senão do profeta Jonas. Eu não sei se eles entenderam esse sinal. A ideia deles é: faz um milagre aí, para ver se a gente acredita mesmo que tu és o Messias. Faz um milagre, faz um sinal. Aí Jesus fala assim: vocês são maus, vocês são adúlteros, acabou com eles, e ainda deu uma resposta obscura para eles e disse: nenhum sinal será dado, senão o do profeta Jonas. Que sinal é esse? Ele está falando o seguinte: prestem atenção, o que aconteceu com Jonas, vai acontecer comigo. E aí eu acrescentaria: entendedores entenderão. O que foi que aconteceu com Jonas? Jonas, nós conhecemos a história, foi parar no peixe, 3 dias no ventre do peixe. Depois ele é resgatado de lá, e Jesus diz assim: o que aconteceu com Jonas vai acontecer comigo. Vocês querem um sinal? Vocês querem um milagre para que de fato creiam em quem eu sou? Preste atenção no que aconteceu com Jonas, porque o que vai acontecer... E a ideia é interessante lá, Jesus atesta que a história de Jonas não é história de pescador. Certo? A história de Jonas é verdadeira. Não é história de pescador. Aconteceu. Ele foi parar mesmo no ventre de um grande peixe. A gente fala baleia, né? A gente fala baleia, mas é um grande peixe. Baleia nem é peixe, é um mamífero. Então preste atenção. Quando Jesus estava na cruz, pendurado lá na cruz, os judeus falaram assim: desce daí. Desça. Se você descer, a gente acredita. O que eles estão querendo? Sinal, milagre, prodígios. Mas é graças a Deus que Jesus não desceu. Eu vou descer para provar quem eu sou. Graças a Deus que ele não desceu, porque se ele tivesse descido, não teria redenção. Lembra a pergunta 21 do breve catecismo? Quem é o redentor dos filhos de Deus? A pergunta que nós vimos hoje. Eles querem sinais e milagres, não querem o Cristo. Agora os gregos são tipificados nos gentios. Todos aqueles que não são judeus são exemplificados aqui nos gregos. Aquele que não tem o sangue judeu, que não corre nas veias o sangue de Abraão. E os gregos, eles procuravam sabedoria humana. Aí eles olhavam para Jesus e, não, esse Jesus está diferente dos nossos pilares, das nossas crenças. Esse Jesus é diferente do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, do Arquimênides. Esses homens que falam só sei que nada sei, então não sabe nada. E eles falam: não, isso aí não dá. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, siga-me. Calvário, sofrimento, morte, renúncia. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto. Essa história aí, esse discurso não dá. Calvino dizia o seguinte: os gregos falando, quando um grego ouvia dizer como foi que Jesus morreu. João Calvino, no seu comentário desse texto, diz o seguinte: quando os gregos ouvem dizer qual foi o método de redenção ou de salvação aplicado por Deus, eles pensam estar ouvindo uma fábula.
É assim. É assim que eles entendem. Como é que é? Jesus foi parar ali na cruz? Para os gregos, isso é uma fábula, uma história com E. Não é algo factual. E Paulo diz assim, nós temos um assunto só, que é Jesus Cristo, 3 opiniões diferentes. A opinião dos judeus, que querem milagres, a opinião dos gregos, que acham que ele é uma fábula, e a opinião dos crentes. Crentes judeus, gentios, crentes lavados pelo sangue de Jesus. 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, escândalo, desce daí, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Paulo fazia sempre isso, a sua mensagem era essa. O conteúdo da mensagem dele era Jesus Cristo. Lá em Atos 17, por exemplo, como referência, como exemplo, ele estava na cidade de Tessalônica, e interessante que a Bíblia diz que ele ficou 3 sábados lá em Tessalônica, pregando a palavra de Deus, e eu acho isso espetacular, irmãos. A igreja que foi fundada mais rápida na história. A igreja de Tessalônica foi fundada em 3 semanas. Olha, nós começamos hoje, já pensou? Começamos hoje a congregação de Tessalônica. E aí, dia 20, dia 21, organiza a igreja de Tessalônica. Já pensaram um negócio desse? Lá em Tessalônica, ele diz que ficou 3 sábados, Atos 17, versículos 1 a 3, 3 sábados e criou uma igreja. E o que ele fez para criar uma igreja em 3 semanas? Hoje a gente leva 3 décadas, não é assim? 3 décadas para organizar uma congregação. Recentemente eu vi uma arte, um cartaz de uma congregação, venha comemorar o nosso aniversário, 40 anos da nossa congregação. 40 anos? E não organizou ainda? A gente não devia estar comemorando, não. Devia estar chorando. A igreja de Tessalônica foi fundada em 3 semanas. E o que Paulo fez? Atos 17, versículos 2 e 3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, que eu vos anuncio. É isso. Qual é o conteúdo da mensagem da cruz? É Jesus Cristo. Simplesmente. Escândalo para os judeus, loucura para os gregos. E no versículo 25 ele termina dizendo, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Esse texto precisa ser lido com cuidado, porque talvez alguém poderia dizer, Deus é louco? Deus é fraco? Porque é uma afirmativa aqui, né? Mas Paulo está usando de uma linguagem irônica aqui. Paulo não crê que Deus é louco e também não crê que ele é fraco, muito pelo contrário. Ele está dizendo assim, olha, toda a sabedoria humana que vocês têm, esses pilares, o saber, os luzeiros humanos, não são nada diante de Deus. Ele é a verdadeira sabedoria. Em Colossenses 1, Paulo diz que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Jesus Cristo. Fale disso. Anuncie o evangelho de Jesus. Talvez alguém diga assim, pastor, mas eu não sei falar quando eu estou diante de alguém para pregar, para testemunhar. Eu não sei pregar. Como é que eu prego? Se você não sabe pregar, se você não sabe organizar em pontos, coloca lá 1º ponto, 2º ponto, 3º ponto, eu tenho uma dica para você, infalível. Fale simplesmente do que Jesus fez na sua vida. Talvez a melhor metodologia nem seja os pontos, ou explicar o plano de salvação. Talvez você não tenha que dizer o que veio primeiro, o arrependimento ou a regeneração. Não pergunte isso que vai dar problema. O que vem primeiro? Não pergunte nada disso. Diga simplesmente o que Jesus fez na sua vida. Lá em João 9 havia um cego de nascença,
que foi curado por Jesus, lembra? E aí depois ele é questionado, ele sai falando, e aí o que você tem a dizer? O que você tem a dizer sobre esse Jesus? Ele falou, não sei. Eu só sei de uma coisa, eu era cego. A pregação dele era essa daí. Eu era cego, e agora eu consigo enxergar. Mas você é todo cego aí, nasceu em pecado. Quem que pecou? Foi o seu pai ou foi você? Não sei, eu só sei de uma coisa. Eu era cego, está evangelizado. Eu era cego e Jesus me curou. Aquele homem de Marcos 5, por exemplo, que vivia nos sepulcros, as pessoas tinham medo dele, que correntes não conseguiam prendê-lo, e Jesus o cura, Jesus o liberta, e ele faz um pedido, Senhor, deixa eu ir com o Senhor, eu queria te acompanhar. E Jesus diz, não vai comigo não, você vai para a sua cidade, para o seu povo, e vai anunciar, mas eu não sei pregar, eu sou um novo convertido, neófito, novo na fé. E Jesus diz, não precisa, é só você falar, é só você falar o que eu fiz. Diga, por exemplo, que até ontem à noite você estava nos sepulcros aí, mal vestido, as pessoas com medo de você, e que agora você está em pleno juízo, agora você está aqui sentado, me ouvindo, vá para casa. E esse homem que não fez nenhum curso de teologia, ele consegue evangelizar 10 cidades. Aí você fala, mas onde é que está isso no texto? Porque o texto diz lá em Marcos 5 que ele voltou e foi para Decápolis. Decápolis, a palavra deca vem de 10. Por exemplo, alguém que ganhou uma competição 10 vezes, ele é decacampeão. E o texto diz que ele foi para Decápolis, lá em Decápolis, ele evangelizou. Sem nada, simplesmente curado, ele evangelizou 10 cidades, simplesmente dizendo o que foi que Jesus fez. Qual é o conteúdo da mensagem da cruz? O poder de Deus, Jesus Cristo. Essa mensagem que tem sido pregada e anunciada por séculos, é para a cruz que você e eu devemos olhar sempre. E como o nosso mundo precisa da cruz, não é verdade? Olha que caos que a gente está vivendo aí. Vimos o nosso missionário VJ, meu colega de turma, pedindo oração, dizendo que está bem, mísseis passando por cima da casa dele, e ele lá, firme, para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho. Preguemos o Evangelho, porque ele é o poder de Deus, e ele é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe.